Olá, estudantes, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de ciências. Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e o nosso assunto de hoje é o solo para povos indígenas. Para os povos indígenas, o solo é considerado sagrado, pois o ser humano faz parte dele. O solo é o local de onde provém os alimentos e aonde os mortos são enterrados. Para eles, a terra não é um bem econômico, mas sim um dom gratuito de seus antepassados. Tendo uma espécie de respeito pela terra e pelos seres vivos, eles conseguem viver em grande harmonia com a natureza. A terra é de onde os indígenas têm o conhecimento e se relacionam com outras camadas do céu, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, há milênios. Para dar continuidade à vida, as populações indígenas aprenderam a se relacionar com a natureza de uma forma respeitosa. Então, no passado, como a moradia dos índios não era permanente, eles buscavam plantar diferentes espécies de vegetais próximos à área de moradia, como a mandioca, o milho e as ervas medicinais. Assim, as roças eram baseadas na subsistência, ou seja, o cultivo de plantas necessárias apenas para a sobrevivência do grupo. Estabeleciam um calendário de atividades de subsistência. E aí eles determinavam, isso pelo aparecimento de certas constelações, a época de fazer a limpeza do solo, a derruba das árvores para abrir novas roças, bem como a safra fruteira. Também brotação de cogumelos comestíveis e larvas, insetos, tudo isso determinava o calendário, em função de uma correlação estabelecida pelo aparecimento de várias constelações e também pela ocorrência de chuvas. Eles utilizavam a terra ali por um tempo determinado. Logo após plantar, colher, aquele produto, eles se mudavam para outro lugar, permitindo assim sempre a recuperação desse solo, o crescimento novamente das plantas, que o sustentavam. A lista dos produtos dessa agrobiodiversidade é bastante extensa. Muitas plantas presentes hoje na nossa mesa foram apresentadas pelo sistema agrícola dos povos indígenas, como o açaí, o amendoim, diversas espécies de batata e pimenta, assim como a grande quantidade de semente de milho e feijão. Pesquisas recentes têm mostrado que os povos indígenas tiveram um papel fundamental na formação da biodiversidade encontrada na América do Sul. Muitas plantas, por exemplo, surgiram com o produto de técnicas indígenas de manejo da floresta, como a castanheira, a pupunha, o cacau, o babuaçu, a mandioca e a araucária. No caso da castanha do Pará e da araucária, essas novas árvores teriam sido distribuídas por uma grande área pelos povos indígenas. Antes mesmo, há muito tempo, antes mesmo da ocupação europeia. Então, há muito tempo, os povos indígenas fazem essa distribuição desse plantio por toda a região do Brasil. Preservação. Antes mesmo de plantar, os indígenas observam se as suas atitudes não irão impactar o meio ambiente. Por exemplo, quando eles se fixam
próximo a um rio de água escura, eles sabem ali que a mata que envolve esse rio, ela representa um importante refúgio para diversas espécies de peixe. E ali, alimentos para os índios, alimentos encontrados para os índios. Por essa razão, os índios eles evitam o plantio de roça ali naquele local, preservando aquele ecossistema, de uma forma a não perturbar o desenvolvimento e o ciclo vital dessas espécies, que contribuem para a fonte de proteína. Eles dizem que são os seres vivos que vivem ali, e é os seres vivos que fazem o rio ser fundo. Eles também acreditam que há espíritos que habitam ali no rio. O Alto Rio Negro é um grande centro de biodiversidade de plantas cultivadas, sendo que o sistema agrícola dos índios desta região foi reconhecido pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como o patrimônio cultural do Brasil, de tão rica que é ali o tratamento dos índios naquele local, o cuidado deles ali em volta do rio. As roças. As roças eram plantadas distante destes locais, para não perturbar o ciclo de vida dos demais seres vivos. Essas plantações geralmente eram pequenas, sem o uso de substâncias químicas e dessa forma era mais saudável, evitava o desgaste do solo, tá? E os alimentos eram mais bonitos, mais viçosos e mais saudáveis. Na terra dos povos indígenas existem muitos viventes diversos com diferentes funções que equilibram o ecossistema, o manejo de um sistema de vida, incluindo aí os seres humanos e os animais. Muitos desses subsistemas, os macros, né, os grandes, e os micros, os pequenos, ajudam a exemplificar claramente isso. Por exemplo, uma serra alta, uma montanha, mas também uma pedra, uma cachoeira, são lugares de viventes responsáveis pela reprodução, segundo a espécie de animais, peixes e outros seres fundamentais. Esses lugares, eles têm conexões entre si, têm caminhos entre si. Eles são mapeados e reconhecidos pelos povos indígenas, fazendo parte do seu sistema de manejo tradicional para sua segurança alimentar. A construção de suas moradias e a produção de adornos também estão relacionados a elementos naturais. Então, praticamente quase tudo que o índio utiliza é de uma forma natural. Eles buscam utilizar-se de materiais presentes na natureza, que os circundam, que estão ali à sua volta, sendo organizadas em aldeias, com as características e costumes de cada povo. Por se deslocarem ali, né, de tempos em tempos, tendo as suas edificações adequadas para essa dinâmica, as edificações elas eram leves e fáceis, tá? Percebendo que, igualmente, como as outras construções, principalmente a parte feita na estrutura residencial. Então, é muito parecida com a nossa estrutura residencial. Eram ali cavados, tá, no chão, com madeiras e galhos roliços, redondos, tá, e firmes. E aí esses troncos, por exemplo, como troncos de palmeiras, era colocado ali, são colocados na posição vertical, como se fossem colunas, tá? A sustentação ali da parede da casa deles. Em seguida, são afixados tesouras, como se fizesse assim, ó, para ser amarrado e fixado nessa parte de sustentabilidade, nesse tronco, tá?
E por fim, né, na parte inferior de sustenta a cobertura, já que tinham aí caráter temporário, né, eles construíam primeiro essa parte da estrutura, posteriormente, depois, eles montavam as vedações, então eles iam colocando as vedações para tampar por causa dos intempéries do dia a dia, chuva, sol, vento. E aí, depois de toda essa estrutura montada, tá? As edificações elas eram feitas utilizando taquara, palha, cipó. Já nas moradias menores, eles utilizavam técnicas como técnica de pau a pique. As edificações, elas podiam ter cumeiras, que é essa altura do chão até o teto, com mais de 5 metros de altura. As vigas, ripas, terças, elas eram amarradas. Então, depois que era colocada toda essa estrutura, eles vinham amarrando, tá? Para que ficasse firme. E eles poderiam abrigar aí, dentro dessas casas grandes, mais de 100 pessoas. Quando a aldeia era organizada nessa parte, né, grande, nessa casa grande, na grande casa que era chamado, era feito grande, mas também tinham casas menores, com a arquitetura da mesma forma, só o tamanho que modificava. Então, dessas edificações se caracterizavam por possuir uma forma ogival. Essa forma, ela é semelhante a uma canoa virada. Então, não tem uma parte reta no teto. Por quê? Porque assim a água cai e vai descendo do telhado até o chão. A casa grande, ela possuía tal estabilidade, né, com grande estrutura, que toda essa situação poderia durar aí, essa casa, mesmo com os intempéries do tempo, do dia, poderia durar vários anos a grande casa. Grande Mãe. Os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Eles a consideram como uma grande mãe que os alimenta e que dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para sua sobrevivência física e cultural. O nascer da terra como filho da mãe, o cuidar no crescimento, o cuidar na vida adulta e o cuidar durante a velhice. Depois, o cuidar novamente quando chega ao final da vida e retornam para dentro da terra. Surgimento da planta mandioca. Os povos indígenas, eles têm diferentes crenças relacionadas para explicar como surgiram o universo e os seres vivos. Hoje eu trouxe aqui para vocês a história do surgimento da planta mandioca. Então nós vamos conhecer uma das histórias contadas pelos Enauê-Ninauês sobre o surgimento da planta da mandioca. Certo dia, uma jovem menina pediu para sua mãe que a enterrasse. Apesar da tristeza, a mãe entendeu o pedido da filha e a enterrou até a cintura numa terra fofa e fria. Após o seu enterro, a menina pediu à sua mãe que não olhasse para trás. Pediu também que voltasse para visitá-la depois das primeiras chuvas. Recomendou, por fim, que não esquecesse de lhe trazer peixe e que mantivesse o terreno à sua volta sempre limpo e bem cuidado. A mãe fez tudo o que a filha pediu e, ao voltar ao local, encontrou uma roça de mandioca bonita e bem formada. De cada parte da menina brotou uma nova planta, dando origem às variedades de mandioca hoje cultivadas pelos Enauê-Ninauês. A mãe visitava frequentemente a roça, limpava em volta das plantas e retirava com cuidado as raízes
levando para a aldeia, de onde todos se alimentavam. Depois dessa história muito interessante, vamos refletir aqui, comentar um pouquinho do que foi falado. Então, nós observamos que a menina se tornou uma fonte de alimento para aquela aldeia, como se fosse uma semente que foi plantada e cuidada, dando bons frutos. Observamos também que essa lenda ela está relacionada à terra, que precisa, ser nutrida para dar bons frutos. A menina foi enterrada em terra fofa, em terra arada, e pediu à mãe que retornasse depois das primeiras chuvas, aonde a terra seria irrigada. E também pediu para que trouxesse peixe, assim adubando a terra com humus, restos orgânicos, e que mantivesse ali o terreno limpo, bem cuidado. Então, foi utilizado técnicas de manejo do solo. O conhecimento dos povos indígenas são algo valioso e que precisamos aprender no respeito e na preservação do nosso planeta. E assim encerra a nossa aula, tá? Com essa lenda linda. Espero que vocês tenham gostado. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube ou acesse as nossas redes sociais @SMEDGV. Até uma próxima aula. Tchau!